Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma semana, mais uma manhã que vamos meditar nos provérbios da Palavra de Deus. E hoje vamos dar continuidade no capítulo 24, falando dos versos 17 até o verso 25. O texto de Provérbios 24, de 17 a 25, nos ensina sobre a postura que nós devemos ter, uma postura correta diante dos inimigos, alertando para não invejar os maus, exigindo justiça sem favoritismo nos julgamentos e defendendo a honestidade em vez de aprovar a maldade. Vamos então falar dos versos 17 e 18, iniciando essa porção de provérbios. Mas antes vamos orar. Deus, obrigado por essas palavras que venham a entrar nos nossos corações, que elas façam moradas e adentrem aos nossos corações e possam exteriorizar através das nossas atitudes, obedecendo e cumprindo todos os ensinamentos que o Senhor tem a nos dar. Que o Senhor seja exaltado e glorificado hoje para todos sempre. Amém. Provérbio 17, 18 assim nos diz: não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Esses versículos ensinam que não devemos nos alegrar nem festejar quando o inimigo ou adversário sofre uma queda. Por mais que isso seja difícil, não é verdade, amados? O texto avisa que Deus reprova esse sentimento, essa atitude de vingança no coração. Isso pode fazer com que ele retire a punição do outro e passe essa punição para você, essa punição contra nós. O julgamento de Deus não é um momento sério e não motivo para deboche. Quem zomba das coisas divinas ou se alegra com a desgraça alheia deve temer a justiça de Deus, pois o poder e a retidão do Senhor alcança a todos. Deus examina cada sentimento oculto do coração. Portanto, deixe a vingança para o Senhor. A vingança pertence a Ele e não a você, e não a nós. Devemos praticar a compaixão em vez de revide ou do contentamento com o sofrimento do outro. Caso contrário, o ódio se alojará dentro do nosso coração e vai roubar a nossa alegria, vai perturbar a nossa paz e nos deixar cada vez mais insatisfeitos. O ódio é a podridão dos ossos. Provérbios 14, assim nos diz, vai nos corroer por dentro. O que nós devemos fazer é seguir o exemplo de Cristo, que em vez de odiar quem o odiava, morreu por eles para salvá-los. O que nós devemos fazer, independente das circunstâncias, é sermos gratos ao Senhor pela paz que Ele colocou em nosso coração e pela satisfação que temos nele, mesmo quando nós não temos ou quando a vida não nos ofereça tudo aquilo que nós desejamos. Fica a dica. O verso 19 e 20 nos diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. A indignação é a reação natural ao ver um homem mau trapacear e causar danos aos outros e ao mesmo tempo ser impune. Ver alguém que praticou uma injustiça prosperar ou obter reconhecimento imerecido causa uma revolta muito forte em nossos corações.
Esse falso sucesso fere o senso de equidade, gerando um sentimento legítimo de revolta por notar que as regras morais falharam na prática. Nesses casos, é muito comum o justo invejar o poder dos maus para lhes infligir vingança. É claro que esse sentimento não é nem um pouco encorajado ou aceito pelas Escrituras e pelo Deus justo. É por isso que o Senhor, além de lembrar seus servos de que a vingança cabe a Ele, Romanos 12, verso 19, lembra também que o destino dos injustos é triste, dizendo que o homem maligno não terá galardão. Isso quer dizer que Deus não ficará ao seu lado no dia do juízo. Aqueles que rejeitam a justiça e a orientação divina ficarão totalmente sem rumo, perdidos, desamparados, como se caminhassem no escuro, já que a lâmpada dos ímpios se apagará. Ficarão sem proteção e sem rumo certo. Os injustos encontrarão a paga dos seus males. Em nossos dias, vivemos indignados com políticos e empresários que lesam o país em bilhões de reais. Entretanto, há uma justiça ou há um tribunal maior e superior os aguardando no futuro, cujo juiz é Deus, e isso é fato. O autor também fala sobre a inveja que o justo sente do poder ou do dinheiro que o ímpio possui. Salomão instrui seus leitores com as palavras: não tenha inveja dos ímpios. A julgar pela insistência no tema, esse era um problema recorrente no passado, como também é um problema frequente também nos nossos dias. Por isso, ao invés de invejar o injusto, tenha certeza de não estar entre eles quando o julgamento divino os afligir. Por quê? Não vai ser nada suave. Quando o julgamento divino atingir os injustos, meus irmãos, não vai ser nada suave. Vai ser muito doloroso. Provérbios 24, verso 21 e 22, nos diz: tema ao Senhor e ao rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o rei podem causar? O ensino de temer a Deus não é novo. Provérbios 1,7 nos mostra o princípio da sabedoria como limite, referência ou guia para um caminho correto, para não cometer erros graves. Qual que é esse caminho? Qual que é esse princípio? O temor ao Senhor. Entretanto, ele se vale desse ensino, Salomão, para introduzir um outro: o temor às autoridades. Salomão quer que os homens respeitem ao Senhor, mas que também respeitem as autoridades que estão sobre eles, sejam as civis ou militares. Por isso, em revoltas contra o governo, ele orienta o sábio que não se associe aos dissidentes, pois eles terão repentina destruição. Não ande com rebeldes ou com quem gosta de revoltas e mudanças violentas, pois eles vão sofrer uma destruição muito rápida e severa que ninguém conseguirá evitar. A mensagem clara vem através de um questionamento: quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o rei podem causar? Ele não quer dizer que as autoridades têm o mesmo poder de Deus, mas que elas têm
sim, poder em suas mãos. E que mesmo que elas não tenham que ser obedecidas como se fossem Deus, mesmo assim devem ser obedecidas, temidas e honradas. O apóstolo Paulo ensina que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Romanos 13. Pedro cobra dos cristãos uma postura honrada diante das autoridades, dizendo: tratem a todos com devido respeito. Ame os irmãos, tema a Deus e honre o rei. 1 Pedro 2,17. Portanto, ainda que as autoridades que temos no nosso Brasil nos desagradem, lembrem-se que para honrar a Deus é necessário assumir uma postura civil exemplar. Em vez de marchar contra o governo, ore pelo governo. Seu impacto como cidadão será muito maior. Provérbios 24, versos 23 a 25, nos diz: aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. Os últimos anos, principalmente aqui no nosso país, têm sido marcados por uma severa perda de credibilidade no sistema judiciário, não é verdade? Em especial no tocante ao mais alto tribunal do país, o STJ. Isso porque a população tem testemunhado uma quantidade enorme de casos em que homens eleitos para os mais altos cargos e pessoas influentes ligadas ao governo são inocentadas ou tratadas com brandura por magistrados indicados politicamente. É claro que a impressão popular desconsidera a complexidade do sistema jurídico, mas a alta frequência da impunidade dos poderosos põe em xeque a credibilidade de todo o sistema. Salomão, rei e juiz de Israel, inicia uma nova sessão de provérbios abordando justamente a questão da credibilidade do poder judiciário. Ele afirma que agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Ele mostra que há reprovação e consequências para o juiz injusto. Por isso, com a finalidade de ser mais claro em seu ponto, Salomão diz que quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Isso quer dizer que não importam quão complexos sejam os trâmites legais e a terminologia jurídica, pois as pessoas percebem decisões injustas, ainda que não compreendam os detalhes do direito. Não importa o quanto influente é o juiz, a omissão ou a falta de coragem para combater o mal deixa uma marca definitiva na reputação desse juiz. Por mais que a pessoa tenha virtudes ou realizações, o público tenderá a defini-lo e lembrá-lo exclusivamente pela sua falha moral de ter se calado ou cruzado os braços diante de uma injustiça. Por outro lado, Salomão explica que os que condenam o culpado
terão vida agradável. O que isso quer dizer? Terão aprovação popular do seu trabalho, que lhe dá uma paz que o injusto desconhece. Além do prazer de saber que seu dever tem sido bem cumprido. Por outro lado, está implícito que Deus tratará de recompensar os homens que promovem a justiça, pelo que receberão grandes bênçãos. Nem todos somos juízes, mas todos nós temos de conviver com a justiça e com a injustiça. Por isso, escolha sempre conviver com a justiça e rejeite conviver com a injustiça, ainda que lhe seja custoso. Qual será o resultado disso? As pessoas saberão que você é justo e Deus o recompensará. Vamos orar? Senhor, guarda o meu coração, que eu não me alegre quando o meu inimigo cair. O Senhor conhece a minha fraqueza. Nem deixe que eu me alegre também quando ele venha tropeçar. Livra-nos de ter um sentimento ruim que te desagrade. Ajuda-nos a não ter inveja dos ímpios. Dar-nos paz, pois nós sabemos que o homem mau não tem futuro e os seus caminhos são escuros. Guarda o meu coração, guarda o nosso coração contra a rebeldia aos governantes, por mais que as atitudes dele nos levem a ter esse sentimento, mas nos capacite, ó Pai, com o coração justo, entregando cada um deles ao Senhor. Que nós não sejamos parciais nos nossos julgamentos. Dá-nos coragem para repreender o erro com retidão e viver a honestidade diante das injustiças desse mundo. Que o Senhor nos abençoe. É o que oramos no nome do Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe e tenha um restante de semana no Senhor. E que no final de semana estejamos juntos na igreja para louvar e engrandecer o nome do nosso grandioso Deus. Amém? Um beijo no coração de cada um de vocês.